Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas. O crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também você podendo nos acompanhar em qualquer parte do mundo através das nossas plataformas digitais. Se você quer a programação real time da RDC TV, basta que você acesse o nosso site rdctv.com.br, você coloca /ao vivo e você acessa diretamente o player do nosso site com a programação ininterrupta da RDC TV em qualquer parte do mundo. Se preferir lives dos programas, estamos aí com as nossas redes sociais, Twitter, YouTube e o Facebook. Para todas as redes sociais, basta que você digite RDC TV Digital. RDC TV Digital, digita e você vai estar conectado conosco, sabendo as coisas do Rio Grande em qualquer parte do mundo. E lembrando que nós temos, além das redes sociais, nós temos para que você possa interagir conosco, seja pelo Facebook ou então pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp 998 15 99 90, à sua disposição para você mandar aí os seus comentários, os seus questionamentos para o programa. E se você quiser saber um pouco mais dos bastidores, a intimidade aqui da RDC TV, você tem no Instagram todas essas informações aí dos nossos bastidores. RDC TV Digital, @RDC TV Digital no Instagram, tá certo? Então, não tem como você não acompanhar a programação da RDC TV. E o convite para que você participe e mande as suas opiniões aqui para o Virando o Jogo. Hoje vamos falar, claro, da classificação da seleção brasileira para as semifinais da Copa América, sofrido jogo diante do Paraguai, ontem na Arena, e vamos falar também a respeito do Grêmio. Está conosco aqui o diretor de futebol, Alberto Guerra. Alberto Guerra, muito obrigado pela presença aqui, uma satisfação tê-lo aqui no programa na RDC. Boa tarde, Rogério, boa tarde, amigos de bancada. Eu que agradeço o convite, satisfação estar aqui pela primeira vez. Espero aí poder conversar um pouco sobre futebol e um pouco mais do nosso tricolor. Com certeza. E também nos visitando aqui pela primeira vez o colega Kleber Grabowska, que já nos conhecemos há muito tempo, há muitos anos. Não tivemos, eu acho que a oportunidade de trabalhar juntos, hein, Kleber? Boa tarde, seja bem-vindo. Eu ia na sequência, boa tarde. Onde tu sair, eu entro. Mas eu acho que a gente passou praticamente por todos os caminhos. Exato. Seja bem-vindo aí também. É a tua primeira vez aqui na RDC? Eu já virei cliente do Cadu nos últimos dias. Do Cadu, tá certo. Muito bom. O Cadu que tem o programa à noite, 2 Toques aqui na RDC TV. Otávio Hoffman, nosso jornalista da ASEG, e o Diogo Rossi, nosso produtor aqui do Virando o Jogo. Bom, eu vou perguntar primeiro para o nosso convidado, Guerra, o Alberto Guerra, não sobre o Grêmio, mas quero saber de ontem do jogo, se gostasse da seleção brasileira lá na Arena, hein, Guerra? Olha, eu vi assim, não assisti sentado, vendo todo o jogo completo, entre fazer outras atividades. Achei um primeiro tempo um pouco burocrático, mas acho que no segundo melhorou bastante. E foi sofrido, mas achei importante para essa caminhada, uma vitória assim, muitas vezes construída dessa forma, dá força para que possa alcançar o objetivo, que é o título da competição. Kleber? Olha, a gente sabia como é que o Paraguai ia jogar. Jogar fechado, um time que sempre teve... Não é um time com muita qualidade técnica, mas é um time muito aguerrido. Típico do futebol paraguai, a gente está vendo na Libertadores da América, onde o nível é um pouquinho mais baixo que os paraguaios classificaram os 3 times. Então, o posicionamento do Paraguai, para mim, não foi surpresa. Uma dupla de zaga muito boa, com Gomes e Balbuena. E enfraquece e desmonta um pouco quando o Balbuena é expulso. O que a gente não sabia é que Brasil ia jogar, porque a vitória contra o Peru deu a impressão de que o Brasil ganhou estabilidade, ganhou confiança,
né, e que o Tite conseguiu enxergar soluções para o seu time. Mas ontem, talvez os acertos que o Brasil mostrou contra o Paraguai, contra o Peru, eles demoraram demais para acontecer. E a gente pode fazer algumas leituras aí, um otimista, né, que o Gatão foi melhor que o Gatito, no caso do duelo dos goleiros, né, que é uma belíssima manchete do Jornal Extra, né. A gente pode ser otimista dizendo que o Brasil passou finalmente pelo Paraguai, acabou o tabu dos pênaltis. O trauma dos pênaltis. Mas eu acho que o Tite não consegue, não está conseguindo nesse momento tirar o que já tirou da seleção brasileira. Aquela chegada do Tite, né, acertando o time de cara e o Brasil voando nas eliminatórias, né, deu a impressão de que o Tite tinha o comando absoluto da seleção. Né? Quando naquele... me lembrem aí, vocês têm uma memória melhor do que a minha. Né? Quando o Tite começou com aquele time, o Felipe Coutinho não jogava centralizado. O Felipe Coutinho, se não me falha a memória, qual era a escalação daquele time do Tite? Casemiro, Paulinho. Sim. Neymar. Renato Augusto. E o Coutinho. Então, e o Gabriel na frente. Então, o Coutinho jogava pelo lado, o Coutinho não jogava centralizado. Desde que o Coutinho joga centralizado, que a seleção brasileira não consegue reproduzir, e não por ele. Eu entendo o Felipe Coutinho como um jogador tecnicamente apreciável. Só que ele joga numa zona de conforto quando está pelo meio que ele não sai dali. Ele não faz jogar nenhum dos lados. Quando que vocês viram nesses jogos o Felipe Coutinho aproximando de um Dani Alves, aproximando de um Felipe pelo lado? Quando que acontece isso? Não sai. O Felipe Coutinho, ele sempre joga naquela faixa. Sempre joga naquela faixa e ele não produz. Ele tinha que ocupar um espaço no Barcelona que estava em aberto também, né? O Felipe Coutinho depois da saída do Neymar. Porque quando o Neymar saiu do Barcelona, o Valverde optou em colocar o Coutinho aberto pela esquerda. E ele tem jogado assim, né? Aberto pela esquerda, com o Messi pela direita e o Suárez na frente, uma trinca de meio campo por dentro. Como na seleção ele jogou aberto pela direita. Nessa época no início do Tite. Só que agora ele tem jogado pela esquerda, então para concorrer com o Neymar fica difícil. E automaticamente também concorrer com o Everton, Neves ou William também está mais difícil para ele. E eu vejo que o Tite está tentando encontrar alguém para aquela função. E não tem alguém especificamente. Inegavelmente o esquema que a seleção brasileira joga não é o Renato Augusto que o Brasil sente falta. Não é do jogador Renato Augusto, do atleta. Mas é da característica de jogador que o Renato Augusto é. Um cara que recebe a bola do volante e carrega ela até os caras da frente. O Brasil não tem esse cara. O Arthur não é um carregador de bola, né? Não é um grande construtor, ele é um controlador. E o Coutinho não é um construtor. O Coutinho é um cara, né, mais livre, ele finaliza bem. De finalização, falta exatamente um construtor, isso. A gente não tem talvez por essa característica tanto do Arthur como do Coutinho, a gente não vê um Brasil agudo. Né? A gente vê o Brasil com principalmente domínio. por dentro, né? O Brasil não joga por dentro. Ontem era evidente, no segundo tempo, onde o Brasil teve mais espaço, que o Brasil chegava pelos lados com o Everton ou com o William, depois que entrou bem, centrava essa bola na área, a bola espirrava e saía, e o Brasil não conseguia ir por dentro, criar uma jogada, ter uma assistência, uma jogada mais perigosa perto do gol. Mas por dentro estava muito fechado, né? Estava muito congestionado. Mas daí falta... Né? Um jogador que possa dar um passe, que possa fazer alguma jogada diferente por dentro, porque aí você só fica abrindo. E o Brasil ontem, o Firmino jogando mal, principalmente dentro da área, o Gabriel Jesus também não estava muito bem, a bola batia dentro da área, saía. É que nenhum desses atacantes, desses centroavantes, né? Nem o Firmino e nem o Gabriel Jesus, são jogadores centroavante, né? Sim. Eles são, vamos dizer, atacantes de movimentação, centroavantes de movimentação. São jogadores da aproximação, né? Mais ainda o Firmino. Então, a hora que você tem que abrir uma defesa como a do Paraguai, que está fechada, congestionada, tu vai abrir pelos lados, perfeito. Só que quantas bolas foram cruzadas lá? O Felipe Coutinho conseguiu cabecear a bola para trás, porque não é o jogador dali. Né? O Gabriel também não conseguiu fazer a finalização de centroavante. Talvez o mais jogador desse que finalize melhor é o próprio Neymar, né? E também não é o jogador no centroavante. Mas faz falta.
E dentro dessa tua linha mesmo de raciocínio, quando a gente pensa no Coutinho, na melhor fase dele, é justamente indo da beirada por dentro e arrematando. Isso. Não é? Quando ele está ali, ele não consegue fazer essa função com qualidade como ele fazia pela beirada. Mas o Guerra vai me entender. Ontem o Brasil, em dado momento, me lembrava muito o Grêmio. O mais recente, com mais dificuldade. Muito controle, muita posse de bola, algumas chances, uma dificuldade de finalizar. Uma dificuldade de botar a bola para dentro. Né? Acho que essa não é nem de construir, mas de colocar a bola para dentro. De muito controle. Às vezes a finalização até mas não coloca a bola para dentro. E também tive essa mesma impressão no dado momento do jogo, né? Acho que o jeito de jogar é muito similar. E que curioso isso, porque o Brasil, tirando o jogo contra o Peru, que né, desses 4 é a exceção, o Brasil não consegue fazer gol no primeiro tempo. E o Grêmio tem um pouco disso, né? Alguns jogos faz umas goleadas, né, durante o ano, e outros constrói, tem o predomínio do jogo, tem até alguns arremates, mas não bota a bola para dentro. Mas aí, com o Grêmio já tem o costume de jogar com o Everton, muito mais que a seleção, inclusive nessa infiltração, na saída do Everton do lado para o meio. Não só ele conduzindo para arrematar, que é uma das qualidades das virtudes, mas mesmo ele fazendo aquele giro e ele aparecendo para concluir. Quantas vezes nós vimos, né, o Grêmio fazer essa jogada, na época do Jael, então o Jael parece que se especializou com o Everton justamente nisso. Né, de fazer o passe final para o Everton. E a seleção, claro, por uma característica de que o Everton está entrando agora, tem os outros jogadores que são mais cotados, vamos dizer assim, a seleção não está explorando justamente esse aspecto, de trabalhar a bola, né, para o Everton aparecer como o elemento surpresa pelo meio. E eu acredito que se o Tite investir nisso, a seleção vai ter um proveito bem maior. O Everton tem as duas jogadas, né? Ele tanto ele joga pelo meio muito bem, quanto quando ele vai bem na linha de fundo e cruza para trás. Né? Essa é a grande característica dele, que para os defensores é muito difícil marcar. Não sabe se ele vai para a linha de fundo ou se ele vem por dentro. E as duas ele faz muito bem. Mas até ontem eu senti um pouco da seleção. Eu não sei se é pelo ambiente, pelo fato de que a seleção estava jogando na arena, casa do Everton, né? Mas eu senti que em dado momento a seleção também fazia assim, tá, Everton, vai, resolve aí. Era nítido, porque pegava a bola e tocava pro Everton. Pegava a bola, tocava pro Everton. Coitado, em dado momento eu achei que ele não ia aguentar fisicamente. Mas o que tu porque acha? Era tudo nele. Eu não acho que ele não tenha condições de fazer, mas era tudo nele. Imagina Brasil e Argentina se enfrentando, porque a Argentina joga assim, né? Sim. A Argentina pega a bola, desce, resolve. Né? Se acontecer isso com ela. Não, mas imagina como é que não vai... Aí o mundo do centro lá, Galvão Bueno e Companhia Limitada, dizendo, dá pro Cebolinha resolver, dá pro Cebolinha resolver. Aí daqui a pouco está todo mundo já tocando bola pro Cebolinha, como se o Cebolinha fosse sabe o que me lembrou a solução isso? De todos os males. Eu tenho uma memória disso, né, muito... É difícil de lembrar tudo, mas depois eu li uma matéria essa semana, até escrita pelo Rafael de Vério, nosso colega, que eu me lembro, algumas imagens disso eu me lembro. O Brasil jogou contra o Paraguai aqui em 2001, Estádio Olímpico, aquela eliminatória da Copa do Mundo. Paraíba. E quando entrou no campo, um pouco antes do jogo, para o aquecimento, tinha a faixa para o Tinga, para o Marcelinho Paraíba. E ali o Tinga disse nessa entrevista para o Rafael de Vério exatamente isso. Quando eu entrei em campo e vi aquela faixa, o Roberto Carlos chegou em mim e disse assim, viu? Se der algum problema, nós vamos tocar a bola em ti para resolver. Foi exatamente o que me remeteu a ontem. Era aquela coisa, o Brasil precisava vencer, sabia da dificuldade, porque tinha todo o histórico contra o Paraguai, não está jogando bem, estava na casa do Everton, a torcida estava ali, né? Toca em quem tem crédito. Né? E imagina todo mundo falando, que nem o Kleber disse, todo mundo falando do Agora eu só entendo que o Tite demorou para colocar o outro jogador pelo flanco. Ele demorou para colocar o William em campo. Ele já deveria... ato contínuo a expulsão do Balbuena, né? Balbuena. Já colocar o William aberto. Ele demorou pelo menos 10 minutos. 10 minutos. E aí, porque aí sim, aí tu vai forçar muito mais, né? E poderia já ter voltado com uma substituição no intervalo, né? Também. Mas enfim, foi com sofrimento, mas por outro lado foi bom até.
porque com todo respeito... Emoção até o fim. E ontem nós tivemos aqui, meus queridos amigos, os ex-goleiros Benítez e Gato Fernandes, mas olha... O Vitor não era goleiro. O Vitor não. O Vitor não. E aí ganhar assim como nós ganhamos ontem, é sofrido e tal, mas pelo jeito que o Paraguai se comportou, ok, eram as armas que tinha o time paraguaio, enfim, mas também pelo aquele juizinho, que juizinho sem vergonha, hein? Que juizinho, olha, ele deve ter feito, como é que chama aquele corte e costura, picote, né? Porra, picotou o jogo inteiro, rapaz. Não se podia tocar no jogador do Paraguai, que era falta. Tá? Bom, só no VAR ele levou, eu acho, uns 10 minutos, né? Nas duas interferências. Acho que o grande erro dele, para mim, é esse aí. É o acréscimo que ele não dá. Ele dá 7 minutos, sendo que só no VAR ele gastou 9. Então, faltou 9 ali, pelo menos. E jogou para se proteger. Quando o juiz começa a apitar tudo que é coisinha, ele está se protegendo no jogo. Não deixou fluir o jogo. Claro que a gente não esperava, né, os pênaltis, mas os pênaltis foram bons por 2 motivos, na minha visão. Ele não precisa disso, mas ainda há uma desconfiança, especialmente no centro do país, sobre a titularidade do Alisson. Por mais que ele seja o goleiro campeão da Liga dos Campeões. Mas era importante também para ele ter um momento de mostrar a sua qualidade. Ele pega o primeiro pênalti, o que abre, né, muito bem para a seleção brasileira ali, e ele faz aquela defesa no primeiro tempo é espetacular. É coisa de que um goleiro que não tomou gol na Copa América ainda, né? O Alisson não tomou nenhum gol na competição. E claro, né, é aquela disputa. Muita gente falava que o Gatito era um bom goleiro, e ele é um bom goleiro. Né, 4 vezes escolhido melhor. Nos 4 jogos do Paraguai ele foi escolhido melhor do jogo. E ele estava, dos últimos 20 pênaltis do Botafogo, eu fui pesquisar, ele pegou 10. Então também era uma disputa complexa ali, né? Ele acabou não pegando nenhum, mas foi bom, eu gostei. Muita cera, muita onda e coisa. Aí matar no final, assim. Vai dizer que não, eu acho que do ponto de vista, eu fico pensando, né, a gente como administrador de vestiário, eu acho que do ponto de vista de grupo é importante uma vitória como essa, construída assim, com esse grau de dramaticidade. Isso ajuda muito nas decisões futuras, isso dá uma liga numa hora certa, né, pegar uma semifinal e provavelmente com uma Argentina e depois uma final pesadíssima, né, que tudo leva a crer que vai ser ou Uruguai e Colômbia do outro lado, né? Então, eu vejo também, nesse aspecto de grupo, bastante importante, né? Até tava outros jogadores, a gente viu o Neymar aí também, né? Acho que isso, comemorando também na defesa do Alisson, nos gols, acho que é um crescimento importante para esses 2 jogos finais. Sem dúvida alguma. Bom, nós temos algumas entrevistas feitas. Vamos já colocar aí, começando pelo Arthur, podemos colocar todas, Arthur, Alisson, o Gabriel Jesus, acho que a produção é do Guilherme Paz. Não estão lá as entrevistas ainda? Não estão em condições? Tá bom. Então depois, quando tiver em condições, a gente coloca. Pensei que como a gente já tem quase meia hora de programa, já estivéssemos já com tudo em condições. Mas enfim, vamos deixar para em seguida. Eu falei no Jael aqui, e eu fiz uma saudação, eu te cumprimentei um tempo desses, foi quando da transferência do Jael. E tu tivesse uma atitude muito bonita e eu diria assim, incomum em se tratando da relação de dirigente com um jogador de futebol. Tu fizesse, Guerra, uma postagem no teu Twitter, é verdade, né, de reconhecimento e agradecimento para o Jael. Isso é incomum no futebol e te confesso que de dirigente para jogador que esteja se transferindo, eu nunca tinha visto. Então agora eu quero aproveitar a oportunidade e pessoalmente te cumprimentar o que eu já tinha feito aqui de público. Obrigado, Rogério. Na verdade até acaba sendo, né, natural, porque o Jael tinha e tem com o Grêmio uma relação diferenciada, né? Claro que é um grupo de 30 e tantos jogadores, com uns a gente tem maiores intimidades do que com outros criam vínculos no clube, não é? E me recordo, só para ter uma ideia, que acho uma semana antes da transferência dele, talvez 2, houve um churrasco ainda, né, em homenagem ao falecido e querido Dr. Verardi, né, onde a gente deu uma placa para ele naquele momento, e o único jogador que foi, né, porque era um momento de folga, a gente entende que
Os jogadores acabam tendo, se viaja tanto hotel, tanto avião, que quando tem folga eles têm outras atividades, família. O Jael estava lá, né? Ele tem um vínculo muito forte com os funcionários, com o Grêmio. Então, quando ele foi, né? E a gente viu não vou dizer tristeza, ele até brincou que daria, porque estava vindo o André, eu entrego a camiseta, né? Eu dou. A gente ficou se poderíamos dar o número, já que ainda o negócio não estava finalizando, estava naqueles... E viu a maneira como ele se comportou em tudo isso, me pareceu uma justa homenagem para um atleta tão identificado aqui com o nosso time. Mas cumprimentos, inclusive tu destacaste, não é, o gabarito profissional do Jael nessa postagem que tu fizesse. Muito bem. Bom, vamos passar, já que iniciamos de Grêmio, vamos falar de Grêmio em seguidinha aqui com o diretor de futebol, Alberto Guerra. Lembrando para vocês que o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Então, se você não baixou o aplicativo, baixe o Banrisul Digital e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Passe no Zafari hoje, né, para começar bem o seu final de semana, aproveitando aí todas as delícias e as ofertas, claro, que o Zafari tem para você. O Luiz Van Damme está dizendo aqui, pelo nosso Face, a maior injustiça do futebol argentino é deixar o Kahneman e o Vitor Cuesta fora dessa seleção. Eu confesso que eu não vi a Argentina em detalhes ainda. A zaga é horrível. Mas seriam titulares, vocês acham? Mas o Kahneman ele não foi convocado. O Kahneman não foi convocado. Ele não foi pela lesão, que ele teve uma fratura numa vértebra, muito grave. Então não. E o Kahneman até era titular, né? Ele terminou os últimos 2 amistosos titulares ao lado do Otamendi. Ele tinha sido convocado anteriormente, o Kahneman. Isso. Mas o Luiz Van Damme está falando nos dois. Vocês acham que... Assim, é que tem o que a gente vê muito perto, que são os dois jogando, tanto Cuesta quanto Kahneman, e tem o que a gente está vendo na Copa América, Otamendi e Pezzella, que estão muito mal. E o Otamendi parece que já está com prazo de validade e há muito tempo vencido. Né? E talvez isso aí seja a fotografia dessa dificuldade da Argentina em projetar bons zagueiros, que sempre recorre ao Otamendi. O Otamendi, ele não era lateral e não foi para a zaga? Não, ele era zagueiro, só que o Otamendi tem uma história no futebol bem estranha, porque ele foi vendido para o Valência, o clube argentino que detinha os direitos dele vendeu para um grupo de investidores que colocou ele no Valência. Sim. Só que ele não tinha como entrar no Valência, ele ficou 6 meses no Galo, jogou 8 jogos, se machucou, aí voltou, jogou mais algumas partidas e partiu para o Valência. No Atlético? Atlético Mineiro. E aí do Atlético Mineiro ele foi para o Valência, no Valência ele virou titular, capitão, e o Guardiola comprou ele do Valência. Aí levou para um... Eu tinha nítida impressão que no início de carreira o Otamendi tinha sido lateral. Mas a Argentina, a Argentina joga muitas vezes com uma linha de 4 ou de 3 e todos defensores, todos zagueiros. Como era o Rojo pelo lado esquerdo também. Então é uma característica dele de jogar até nos clubes. Então talvez seja isso, eu tenho na mente exatamente isso. Bom, mas de qualquer maneira, como disse o Kleber Grabowska, o prazo de validade do Otamendi já está vencido. E o Cuesta, talvez agora com a Libertadores, tenha uma visibilidade maior para recuperar, né? Não digo ser convocado, mas para começar a ser lembrado, né? Já atingiu o que o Kahneman já atingiu. Sim, é difícil a gente colocar o Cuesta como... pode ser titular dessa seleção na Copa América, sendo um jogador que não foi convocado para os amistosos, não vestiu a camisa da Argentina antes. O Kahneman, a gente tem um parâmetro diferente porque ele jogou os amistosos, terminou como titular. Então a gente consegue imaginar um pouco mais e foi convocado. Agora o Cuesta, para não ter sido convocado nem nos amistosos, a gente agora colocar ele como
titular da seleção, eu acho um pouco demais. Mas acho que é um jogador que merece, se continuar jogando assim, chance na seleção, porque a zaga atual é muito fraca. A opinião foi do Luiz Van Damme. O Marcelo Westerhoff, nosso Marcelo Caju, claro que a rivalidade Grenal ela não pode deixar de existir nunca, né? Aí ele diz, Alisson, baita goleiro, sou muito fã dele. Aliás, como não ser fã de um goleiro que tomou 9 gols em 2 Grenais, diz o Caju tricolor, o Marcelo Caju. Fazer uma crítica, a imprensa sabe que eu sou ombudsman, não gosto de criticar. Eu não sei quem foi, mas se eu descobrir, eu falo depois para ele. Para que perguntar para o Alisson se ele se recuperou na arena depois de ter levado 9 gols? O Alisson, um jogador elegante, respondeu dizendo o seguinte, foi um momento que ele passou, mas que... E perguntou para o repórter, esqueceu dos Grenais que eu joguei no Beira-Rio e acabei não levando toda essa quantidade de gols. Eu não entendo como necessário no jogo da seleção brasileira. Ele não tomou sozinho, né? Isso claro, é uma justiça. Todo um contexto. Todo um contexto, né? Do que aconteceu antes, né? Do próprio time. Não tomou sozinho aqueles gols. Não, a observação do Diogo é perfeita, porque eu dei voz e sempre vou dar para o torcedor, como é o caso do Marcelo Caju aqui, porque isso faz parte da rivalidade Grenal entre torcedores. Agora, um jornalista, um cronista esportivo, um repórter, profissionalmente, trazer um assunto desses, olha, eu não sei quem é, talvez até eu conheça, possa ser meu amigo, mas se for a crítica continua sendo a mesma. É uma coisa absolutamente fora de senso. Fora de senso. Fazer um questionamento desses nessas circunstâncias. Não tem cabimento. E o Alisson, ele passou, ele transcendeu isso, né? Ele foi para a Europa, jogou em 2 clubes, um deles campeão da Liga dos Campeões. É um goleiro que teve o nome gritado na arena. Isso eu achei legal. Vou dar um outro exemplo mais próximo ainda de quem não saiu. O Everton. Eu tenho certeza que o torcedor colorado hoje já tem um respeito e quer o Everton. Claro, não estou falando a maioria, não é consenso isso, mas pelo que está jogando, o Everton na seleção brasileira. Claro. Mas qual é o jogador que não tem uma tragédia futebolística? É que passa incólume, né? Qual é que passa incólume? Todo mundo tem um jogo marcante, talvez não 5, mas tenha uma desclassificação dolorosa. Isso faz parte da carreira do atleta, tanto na base quanto no profissional. Acho que dirigentes também, eu tenho as minhas aqui que não engulo direito, a do River, a do Santos lá em 2010, na Copa do Brasil, né? Tem algumas que a gente custa a tentar digerir, entender, né? É a mesma coisa, o atleta é a mesma coisa, o futebol é bonito, porque toda quarta e domingo tu tem a possibilidade de provar, de fazer diferente, isso que é o legal do futebol que a gente não tem nas nossas vidas. O Gerson Fontana está dizendo aqui na minha watch party, boa tarde, amigos da bancada, o programa está ótimo, né? Obrigado aí a participação do Gerson. O Daniel Oliveira, o Danielzinho, que esteve ontem conosco aqui, está nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência aí também, Daniel. Cantei a pedra que não era barbada o jogo de ontem. É mesmo, o Daniel disse ontem aqui, várias vezes, isso aí, de que não era fácil para o Brasil. O Guilhermo Miller Branche, para ti, ó. Aperto no Guerra para ver se sai uma dica de reforços. O torcedor também tá certo, isso, tem né? que perguntar, até porque eu mesmo lá atrás disse que poderiam vir, né, de 2 a 3, houveram várias reuniões ao longo desse período entre, né, nós da direção do Grêmio, né, presidente, treinador, comissão técnica, né, parte financeira que é importante, e tínhamos aí 2 jogadores encaminhados que acabaram nos concretizando e ficamos por aí. Agora eu diria que realmente só vai vir alguma contratação se houver uma saída da situação atual. Mas aí a dúvida que eu tenho é, nesse momento, é porque com essas negativas que acabaram acontecendo de não fechar os negócios que vocês estavam tentando, o Grêmio identificou dentro do elenco que era tudo suficiente para o restante do segundo semestre? Como é que eu vou te colocar? Isso não é pode parecer uma falta de convicção, se está querendo, se precisa de jogadores ou não, né? Mas tem a questão financeira que ela é importante, né? O Grêmio chegou no seu limite, né, dos gastos mensais dentro daquilo que foi projetado. Isso é uma coisa que eu sempre, né, para mim é importantíssimo. Não vou, independente
de uma necessidade. E a outra, uma do aspecto técnico, é o que a gente sempre busca como diretor de futebol, é tentar dar melhores opções ao teu treinador para jogar as cartas que são todas as competições, não é? Claro. E jogadores mais prontos. O que a gente tem, sim, temos opções, mas são jogadores talvez mais jovens e não tão experimentados, que lá no final do ano a gente vai ver se eles deram conta do recado ou se não deram. Isso não é muito arriscado? Então, claro que é arriscado, óbvio, a gente tem aí um Darlanzinho que sempre que entra bem, mas seria muito melhor, talvez, para esse ano, ter alguém mais cacifado que pudesse entrar numa competição, isso a gente reconhece, mas de qualquer forma, bons jogadores nós temos. E às vezes, na necessidade, a gente descobre alguns que acabam dando certo, outros que não é que vão dar errado, mas é que ainda não seria, a gente tem que ter uma paciência maior durante 2019, até 2020, para que eles deem um retorno lá na frente. A possível saída do Montoya e a lesão do Michel não obrigam a pensar essa... Mas a do Michel eu não chamaria de lesão, né? Existem alguns, isso está conversando quarta-feira, é importante deixar claro, porque até para mim ficou mais claro, existem alguns jogadores, né, alguns problemas que os jogadores precisam de uma manutenção, né? Então esse é o caso do Michel, tem outros jogadores com o mesmo tipo de manutenção feita. De tempos em tempos, né, em função do entorse, de uma força excessiva feita naquele movimento, ele foi fazer uma limpeza que é através de uma artroscopia. Né? Isso é 15 dias. 15 dias não é considerado lesão dentro dos parâmetros lá da... Né, mas estava programado isso? Não, foi por causa desse entorse, não é? Mas é feito uma limpeza porque ele é colocado lá um enxerto determinado, que quem tem a cartilagem mais desgastada ou tem pouco, eles colocam de tempos em tempos e aquilo requer uma manutenção. E em função desse entorse, vamos chamar assim, aí resolveram fazer agora, né, essa limpeza. E é 15 dias não dá para contratar um jogador em função de 15 dias. Agora, se isso realmente aumentar e se transformar em algo mais grave do que realmente é isso colocado, aí é outra situação. Mas me parece, no meu modo até de administrar, contratar um jogador porque 15 dias ficou fora, a gente daqui a pouco vai ter 50 jogadores no grupo. Pois é. O Guerra, é difícil porque a gente vê assim, ó, o Everton evolui jogo a jogo na seleção brasileira. Ele evoluiu no Grêmio, ele segue evoluindo na seleção brasileira, ele virou titular da seleção brasileira. Como é que pode, e eu não sei se isso é o correto, como é que pode um jogador desse nível, com uma idade boa, e o Grêmio não ter uma proposta oficial por ele? Pode pela condição favorável que o Grêmio vive hoje. Né? Eu que peguei outras fases do Grêmio, né, de menos dinheiro, o Grêmio fica muito refém, os clubes ficam muito refém da venda e acabam, né, ver uma proposta mais baixa e o clube acaba tendo que, não vou dizer se jogar, porque tem que cumprir seus compromissos. Entendi. Né? Agora que o Grêmio vem de algumas vendas bem realizadas, vem com um planejamento orçamentário bem executado, com dinheiro em caixa, sem déficit, né? O Grêmio precisa vender. E aí os clubes, para vir para cá, para tirar um jogador desse, realmente vão ter que botar a mão no bolso. Qual é a multa rescisória? A multa é de 80 milhões de euros. 80 milhões de euros. E o Grêmio ainda teve agora uma suplementação de outra venda, que foi a do próprio Arthur, né? Isso. Que tinha uma previsão de saída, como foi antecipado, o Barcelona bancou mais ainda. Isso. Então, teve as premiações, inclusive, né? Depois vendeu o TT também por um valor bastante considerável, né? Para um jogador que ainda era um jovem, né? Não tinha nem estreado no profissional. E o que acontece? Como é que eu leio esse mercado, né? Quando houver uma disputa de dois clubes, aí o valor aumenta. Se não, é um xadrez, né? Porque a gente não está falando de 40 mil reais, né? Estamos falando de 40 milhões de euros para cima. Então é um jogo de xadrez, onde eles esperam para ver se vai ter interessado, se não vai ter, a janela nem abriu ainda. Né? Aí, dependendo da situação do próprio clube, eles fazem uma proposta um pouco mais baixa, porque qualquer 10%, nós estamos falando de 5, 6 milhões de euros. E 5, 6 milhões de euros foi o valor do Wallace, por exemplo, é um jogador. Não, e a realidade do futebol brasileiro, ou das negociações feitas pelo futebol brasileiro, sempre mostraram isso. Os europeus, os argentinos, por exemplo, negociam melhor
historicamente, negociam melhor do que os clubes brasileiros, porque os clubes brasileiros sempre tiveram nessa situação. Né? Precisando de dinheiro, tendo que fazer uma venda para equilibrar suas contas e tal. E aí, como tu disseste, Guerra, nesse momento, pela situação que vive o Grêmio, não existe essa necessidade, essa premência. Então, a situação é diferente. O Grêmio pode negociar melhor. E o Fluminense, ele torrou o Richarlison, né? E torrou agora o João Pedro, por essa necessidade. Claro, necessidade. Nós e o Grêmio, acho que lá atrás, por necessidade também, alguns jogadores teve que vender, né? Não só o Grêmio, vários clubes. Então agora é um jogo, eu vejo isso como um jogo de xadrez. Isso não significa, né, que não tenha também chegado proposta ao, por exemplo, ao empresário dele. Né? Eu sei que para o Grêmio, tenho tido, né, contatos, né, diários com quem recebe essas propostas, que é o presidente, não chegou nada ainda. Né? Mas isso não quer dizer que daqui a pouco não tenha algum contato lá com o Gilmar Veloz ou com algum, né, esperando a janela abrir até para não ficar com... Eu ia até comentar sobre isso, porque nas entrevistas, e não de agora já, mas ontem se repetiu, quando perguntam para o Everton sobre uma possível saída, ele já fala numa coisa mais, sou muito grato, se não voltar tudo bem, uma coisa meio já muito tranquilo se ele não voltar para o Grêmio nessa janela. Como é que o Grêmio trata isso? De repente ele está sabendo de alguma coisa? Ou para manter o jogador focado no Grêmio, caso ele volte ainda e não saia nessa janela? É que eu acho que o Everton está vivendo isso que a gente está conversando aqui, que até eu, como dirigente do Grêmio, estou vivendo. Quer dizer, todo mundo falando se tem proposta, tem proposta, tem proposta. E, na verdade, não tem nenhuma. Né? Então, assim, a gente sabe que o jogador desse tamanho vai ter procura, né, mais cedo ou mais tarde, mas o fato é que até agora não teve. E se não tiver, ele vai continuar. Né? Não tem... Mas eu vou seguir nessa linha do Otávio, tentando fazer uma comparação, Guerra. O Luan, quando ele estava no ápice, ele recebeu uma proposta muito boa, 25 milhões de euros do Spartak. E ele optou por não ir. O valor era bom para o Grêmio e ele que optou. Agora pode ser ao contrário. Pode ser que o Grêmio entenda que o valor não é bom, mas o Everton entenda que seja bom o clube. Contigo, mas eu como é que eu vou comentar uma coisa que não, isso tudo aí bem. Não era suposição? Não, claro. O que eu quero, mas não é aí que eu quero chegar. O que eu quero chegar é o seguinte: pode correr o risco de novo o Grêmio ficar com um jogador, como ficou com o Luan, e o retorno técnico, o do Luan até foi muito bom em 2017, ele deu a Libertadores. Mas depois ele sucumbiu àquilo. Ele não conseguiu jogar, ele teve dificuldades. Não, mas não tem problema, eu acho que isso faz parte. Ninguém se arrepende de não ter o vendido o Luan lá, pelo contrário. Nós todos queremos o Luan jogando e jogando bem. Perfeito. Né? Jogador do Grêmio. O Everton é a mesma coisa. O ideal, né? O Grêmio não é um banco. Né? A gente sabe da necessidade de vender, de equilibrar, mas se ele ficar, é o que todos os torcedores e dirigentes gostariam, que ele jogue no Grêmio até o fim da carreira, nos ajudando, dando títulos. Agora, a gente sabe que as propostas podem vir, não vieram ainda. Quando vier, a gente vai analisar e se tiver alguma espécie de problema, isso é tudo mera suposição. Claro. De que ele não vai querer e o Grêmio não vai querer. Acho que não. Aliás, a relação com ele é muito boa, com o próprio Gilmar também. Esse capítulo, Luan, eu quero falar um pouco mais em seguida contigo, Guerra, justamente nos trazer um pouco, se possível, e o que possível, dessa intimidade, né, de vestiário, de convivência com o jogador, para a gente saber que Luan nós vamos ter agora depois dessa parada. Tá? Mas em seguidinha vamos falar sobre isso. Estamos recebendo muitas mensagens aqui. O Thiago Scherer diz aqui a diferença que o Alisson é gaúcho no Novo Hamburgo, criado na base do Inter, identificado com o Inter, Arthur é goiano e Everton, que está louco para ir embora, é cearense, está dizendo o Thiago Scherer aqui. Pelo que disse o Guerra, não é assim. Não é isso aí, o Thiago. Tá? O Caco Garcia, Buenas Rogério, quando o David Braz pode estrear pelo Grêmio na Liberta, Copa do Brasil? O David Braz já está tudo ok? Já está tudo ok. Agora, quando voltar, já vai estar apto a ser escalado pelo Renato, se assim ele entender. Tá, ok. Tem que abrir a janela para Tem que abrir a janela. Né? Sim, mas quando é que abre a janela? Em 1.º de julho. Segunda-feira? Então já vai estar em condições. É que o grande paralelo desse momento é que o Brasil passou para a semifinal, para voltar no Everton, e a janela abre no início da semana da semifinal. E aí é evidente que
O mercado, pelo que a gente acompanha, claro que a gente não vive o mercado diretamente, mas sabe que ainda outras coisas podem acontecer. Eu pensei e esqueci 2 vezes de comentar aqui. Se tivesse uma proposta, vocês já saberiam. Né? A gente só está falando aqui se chegou, mas se tivesse isso, vaza por vários caminhos. Por vários caminhos que não é só o Grêmio. O Getúlio Pimentel do Urgante, Guerra, cadê os reforços? É a cobrança do torcedor aqui. O Júlio César Arsandi, o Everton, o Arthur, o Alisson são produtos nossos do Rio Grande do Sul. A flauta faz parte. É brincadeira. Cruz Alta é Grêmio. Ótimo programa, abraços. E aí vamos aqui com mais mensagens também. Mas eu quero passar uma mensagem do SESC para vocês, porque nós temos agora, semana que vem, o 4º Seminário Internacional SESC de Envelhecimento, que acontece nos dias 2 e 3 de julho no SESC Canoas. E o tema deste ano é Envelhecer no Mundo Contemporâneo, Educação, Trabalho e Intergeracionalidade. O encontro conta com a participação de pesquisadores destacados, nacional e internacionalmente, na área da saúde e bem-estar voltado aos idosos, entre os quais o professor George Lisson, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e Alejandro Klein, professor pesquisador da Universidade de Guanajuato, no México. Os interessados em acompanhar o evento podem se inscrever diretamente no site do SESC, sesc-rs.com.br/Seminário de Envelhecimento. Dias 2 e 3 de julho agora, então, terça e quarta-feira da semana que vem, no SESC Canoas. Vamos à mensagem da Tri Táxi Aéreo e já voltamos. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tri Táxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passar. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tri Táxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Estamos de volta com o Virando o Jogo, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 do Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul e pelas nossas plataformas digitais para o mundo todo. E você participando conosco pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp, 998 15 99 90. Daqui a pouco vou abrir para o Diogo lá também o nosso WhatsApp. Mas quero aqui, já estou mostrando para vocês, a mais recente edição. Está aí o nosso WhatsApp, ok? A mais recente edição da revista Gol. Muito obrigado lá ao José Avelini Neto, que é o editor da revista Gol, né, que nos manda aqui esta edição, que tem o nosso Everton Cebolinha, né, na capa, e tem também os outros craques. Quem aparecendo ali é o Messi e o Guerreiro, é isso? E o Cavani. E o Cavani também, que são o sul de craques, né? Fazendo referência aos jogos da Copa América. Aliás, tem aqui internamente na revista várias reportagens sobre a Copa América, passando aqui por Porto Alegre. Olha, Avelini, parabéns. A edição, sempre te cumprimento aí pela revista Gol, que é uma excelente publicação, mas essa edição de Copa América está excelente. O Otávio, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essa edição, que saiu ontem ou anteontem. Foi anteontem, né? E aqui, ó, renovação passa pelo Rio Grande do Sul, e mostrando justamente, nós falávamos no Alisson, no Arthur. Uma reportagem também interessante sobre a compra da gestão da Arena também. Exatamente isso, que eu quero fazer referência. Que aqui é Operação Grêmio, é o título da matéria que é mais ampla, né? Operação Grêmio, que fala não só sobre a aquisição da Arena, mas fala sobre a questão do entorno, né? As obras do entorno da Arena, que parece que agora, finalmente, tudo isso vai se clarear.
e o entorno da arena eu acho que fica definido antes da própria compra da arena. A informação que eu tenho, de novo, né, a minha atuação é no CT lá com o futebol, Sim, né? Eu não participo, então, dessas reuniões, que é do Conselho de Administração, que está negociando. Mas a informação que eu tenho conversando com o Romildo, diretamente, é que realmente o grande entrave é o entorno, né? Não é com os bancos, nem com o Grêmio, nem com a OAS, né, que está em recuperação judicial, mas que o entrave é público mesmo, porque tem obrigações públicas. A gente sabe o Estado, né, do jeito que está, né, o Estado, quando eu falo, né, o município e mesmo o nosso Estado do Rio Grande do Sul, para poder, né, cumprir as obrigações dele e poder fazer esse acordo. Então é isso que está dando entrave, às vezes está muito próximo, depois recua de novo, depois voltam a negociar. Mas eu tenho ainda a esperança que dentro de 2019 se possa resolver todo esse problema. Eu, inclusive, eu dei uma passada de olhos aqui na matéria, estava comentando com o Otávio, inclusive, para a gente se informar. Viu? A matéria está esclarecedora. E tem também aqui a colher de chá, né? Obrigado ao Aveline, né, que nos deu para os programas esportivos diários aqui da casa, o do Cadu, à noite, Cadu Oliveira lidera o 2 Toques, não é? E o nosso também, o Virando o Jogo, Rogério Amaral comanda o Virando o Jogo. Não comando, não. Isso aqui é uma bondade do Aveline, né? Quem faz o programa são os participantes, os integrantes do programa e os nossos telespectadores. Certo? Muito obrigado aí, um grande abraço. Aliás, essa matéria do Virando o Jogo é do Otávio Hoffmann. O Otávio Hoffmann é que fez a matéria especial. Guerra, antes do início da Copa América, o discurso da direção era contratar até 3 reforços. Até agora, nada. E ainda por cima tem jogadores saindo por insatisfação com o modo que foram escalados em posições equivocadas. É o Caco Garcia que já está passando geral na pergunta. Foi eu que disse mesmo. Caco Garcia. E admitir aqui, Caco, né, nós tínhamos... Quando eu, dessa entrevista, a gente estava já planejando contratar 2 jogadores mais experimentados para todas essas competições que o Grêmio tem pela frente. E a terceira, eu sempre me referia à possibilidade de saída, né, de um Everton, de um jogador desse nível. As 2 negociações acabaram sendo frustradas. Também há esse problema financeiro que foi colocado na mesa, que é o orçamento está no limite, né? Que então teria que envolver saídas no salário, como foi até comentado aqui, com a possível saída do Montoya, para que a gente possa aí repor essas peças. Pois a semana passada ou retrasada que o Rodrigo Caetano teve conosco aqui? Semana passada. E o Rodrigo Caetano fazia uma observação, Guerra, que é de todos os clubes brasileiros. Por exemplo, para você ir no mercado externo, tem que garimpar e achar alguém nessa janela aí que possa ser contratado. O Grêmio fez isso com o David Braz, por exemplo. Tá? E no mercado interno, jogador que possa atender, no caso o Grêmio que nós estamos falando, uma necessidade, ou já jogou as 7 partidas, tá? Ou é jogador que está sendo aproveitado pelos seus clubes. Aí tem que pagar, ou é aposta. Então, se jogou Copa do Brasil ou Libertadores também já complica. Já fica bloqueado. Então, não é uma montagem, uma equação fácil. Não é. Exatamente. Tem que garimpar realmente, né, jogadores que já cumpriram um ciclo, talvez, no exterior, né? Como o Grêmio fez lá atrás com o próprio Jeromel, né? Fez até com o Kahneman, aí pagando um pouco, mas um valor razoável. Pois mas aí nós entramos, me permita, Guerra, numa outra situação específica do futebol brasileiro, que esse ano até talvez tenha, não seja tão séria, porque tem a Copa América e a gente tem essa parada. Mas em condições normais, nós íamos estar com os campeonatos em andamento, com as disputas, principalmente com o Campeonato Brasileiro. Então não seria um início de temporada. É a questão velha do calendário, que não casa. Quer dizer, seria muito melhor se nós tivéssemos agora essa possibilidade de estar prospectando para um começo de temporada, prospectando esse mercado europeu com jogadores que possam estar retornando. Exatamente. Então, isso é um outro problema que dificulta ainda. Não, é verdade. Isso,
o melhor trabalho que é feito é realmente prospectar esse ano para o ano que vem, para a próxima temporada, e não tentar, né, o que a gente tenta é, dentro das atribuições que nos compete ali, é muitas vezes tentar corrigir alguns rumos, né? A gente no início do ano foi tão decantado aí, talvez um dos melhores grupos que o Grêmio já teve na história, mas a gente sentiu que tem ainda alguns problemas e que a gente poderia arrumar, mas enfim, dependendo aí da saída de alguns atletas e que a folha baixa um pouco, a gente tem a possibilidade de repor com alguma peça. Tá, antes da gente tocar mais os nossos telespectadores e internautas, quero deixar aberto para a mesa aí mais algum questionamento. Temos 4 minutos de mais uns 3 programas assim para... Eu queria até pegar o gancho que o Rogério tinha falado sobre a questão do Luan. Tentar, Guerra, não sei se você tem como dizer para a gente ou tentar explicar o que aconteceu. Onde é que foi a ruptura do grande Luan para o Luan atual? Um jogador que não consegue se firmar, que tem problemas físicos, que tem um problema que aparentemente agora está curado, que é o da fascite plantar, mas era um jogador até então indispensável e que, né, se alguma proposta vier, pelo que a gente tem conhecimento, pode até deixar o Grêmio. Eu diria o seguinte, primeiro, nenhum jogador mantém o nível que o Luan manteve em 2017. É impossível ele manter 3 anos, 4 anos seguidos aquele nível de atuação que ele estava. Nenhum jogador que eu me lembre, ao menos, né, 25 anos já dentro do Grêmio, e mesmo de outros times, conseguir manter ser o melhor da América 2, 3 anos. Né? Então é natural que depois de algumas conquistas haja um relaxamento, isso de times e de jogadores. Né? Segundo, acho que mesmo no pior momento do Luan, o Luan nos ajudou muito esse ano, tanto que ele é um dos goleadores do time, não é? E também o principal daí é que, por sorte, por competência do Grêmio, nós temos muito bons jogadores, né? A gente falava do plantel do meio para frente, ele não perdeu a posição para qualquer um, né? Ele perdeu para o Jean-Pierre, ele perdeu, entra o Tardelli nessa função também, entram outros jogadores. Então, quando ele sai para se recuperar fisicamente, já que ele não estava na melhor condição dele, ele teve problema de lesões, a fascite plantar, agora o estiramento. Né? Eu vejo ele focado, eu vejo ele querendo recuperar o espaço dele, sim. Eu vejo ele ainda nos ajudando muito, mesmo nos piores momentos deles, ele nos ajudou em partidas, talvez não com aquela mesma regularidade de 2017. Né? E vejo que ele pode dar muitas alegrias para o Grêmio, eu acho um atleta sensacional, acho um craque. E é normal, né? A gente vê na Europa muitas vezes o Messi está no banco, não quero nem comparar ele com, né? Mas em alguns outros times... sair um pouco, se recuperar para poder voltar numa outra condição. Como ele vai voltar, eu não tenho bola de cristal, né? A gente espera que ele volte bem, né? Mas ainda que não volte no melhor momento, o Luan tem muito a nos ajudar ainda. O Guerra, essa parada da Copa América atrapalha quanto a adaptação do Tardelli, que estava demorando um pouquinho para acontecer? E realmente existiu alguma especulação do Tardelli querer voltar para a China? Vamos começar pela... Eu acho que não atrapalha, a gente vai ajudar ele, né? Agora, uma semana ali de treinos em 2 turnos, isso vai botar todo mundo mais ou menos no mesmo nível, né? Ao menos de preparação física. Entendo assim, né? Essa é menos o que a gente comenta internamente. Há uma adaptação ao jeito de jogar também, né? O Grêmio é um time que... pode notar, todos os centroavantes ali meio morrem de fome. O próprio Jael disse isso na saída, né? Entender o jeito do Grêmio jogar é saber que o centroavante não vai ser alimentado como na maioria dos times da forma que o Grêmio joga. Né? Quanto à possibilidade de sair do Tardelli, jamais teve isso. Né? O que houve mesmo, e talvez aqui seja a primeira vez que eu esteja falando, era uma conversa do próprio Tardelli com o Renato, que a gente não sabe por onde isso, né, acabou vazando, porque ele estava descontente com ele mesmo. Isso ele falou até, acho, na entrevista da saída contra o Botafogo. Né, véspera do jogo? Depois do jogo, depois do jogo. Tá. Né? Acho que ele estava descontente, talvez até na véspera também, se foi colocado na coletiva. Mas eu me lembro de assistir ele falando ali antes de sair de férias, de que ele estava descontente com ele mesmo, né? De que ele achava que podia render mais e não estava rendendo. Mas daí a sair e ter uma proposta é uma distância bem longa. Qual é a expectativa que tu tem do que Grêmio vai voltar
depois dessa parada? Eu espero que o Grêmio volte num nível melhor do que a gente terminou, né? Eu acho que a gente terminou até num nível bastante aceitável, né? Quando a gente acabou aquele projeto da Libertadores, né? De se recuperar e ganhamos os 3 últimos jogos. Quando classificamos na Copa do Brasil, né? Que era importante naquele momento, e nós nos concentramos no Campeonato Brasileiro, nós ganhamos 3 jogos de 4. Né? Esse era o planejamento e conseguimos executar. Então, eu acho que os jogadores sentem isso também, é que agora o bicho vai pegar, agora as fases estão, né? A gente sabe como é que o jogador às vezes vai levando, vai passando, vamos, né? Mas na hora que a funila, eu espero que eles cresçam, até porque o Grêmio é um time acostumado com decisão, é um time acostumado a jogos pesados, acho que eles gostam disso, né? Acaba sendo uma adrenalina diferente, está acostumado a decisões, e eu espero que nessas decisões, principalmente em julho, né? Eles voltem naquele nível que a gente está acostumado a ver o Grêmio, que foi lá no início do ano até no final do ano passado. Bom, como disse há pouco no Diogo Rossi, teríamos mais 3, 4 programas para ficar conversando e questionando o Alberto Guerra. Quero agradecer muito a tua presença conosco aqui, Guerra. Venha sempre. Eu que agradeço, Rogério, satisfação estar aqui. Pode me convidar que certamente voltarei. Tá certo. Kleber Grabowska, já te acostumou agora também com Virando o Jogo, né? Não só o Cadu. Mesmo que o Cadu fique com um pouco de ciúme lá, não, mas participando conosco aqui também, é isso que a gente quer, justamente, os nossos... Aliás, até uma frase que eu fiz aqui na reportagem, né, produzida pelo Otávio para a revista Gol, que eu quero sempre isso, né? Sempre foi a minha ideia de programa, desde lá quando comecei com então Camisa 2 na antiga TV Guaíba, de oportunizar para os jovens e também para os veteranos, né? Mais veteranos, né? Sempre ter um espaço aí para que a gente possa debater, discutir o esporte, em especial o futebol. Quero lembrar para vocês que a RDC TV está fazendo uma cobertura especial, tá, do Sindiespo, tá, ou da Sindiespo, que é uma feira voltada, né, para o setor de condomínios. Então, você que tem muito interesse nisso, né, síndico ou por administração de condomínios, fique ligados aqui na programação, que a RDC TV está fazendo uma cobertura especial. A nossa colega, a repórter Cristina Mazei, está lá e vai entrar na programação, ao longo da programação da RDC TV, com a cobertura do Sindiespo, que começa a feira, começou hoje e vai até o próximo domingo no Barra Shopping Sul, aqui em Porto Alegre. É a 3ª edição dessa feira Sindiespo. Agradecendo mais uma vez ao Guerra, ao Kleber, pelas presenças aqui no programa, ao Otávio, Diogo, e desejando para vocês um ótimo final de semana, prometendo que o Virando o Jogo volta na próxima segunda-feira, a partir da 1h, ao vivo aqui pela RDC TV. E o convite agora para você ficar na companhia, é a Thaís que está apresentando, então um beijo para a Thaís. É o Cláudio. Não, é o Cláudio Andrade? Mas vai um beijo para o Cláudio Andrade também. Tá? Cláudio Andrade apresentando hoje o Virou Moda na sequência. Muito obrigado, ótimo fim de semana. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.